Irmãos, amados e queridos, hoje nós vamos começar uma série de 5 mensagens com o seguinte tema: legado e legalidade. Que história você está construindo? Legado e legalidade. Que história você está construindo? Nós vamos, nesta série, com essas 5 mensagens, hoje nós vamos embasar, então, esta série a partir aqui do texto de Gálatas, capítulo 6, quando o apóstolo Paulo diz aqui que tudo aquilo que o homem plantar, isto também ele vai ceifar. Gálatas 6,7, não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isto também colherá. Então aqui está o princípio tanto da legalidade quanto do legado. Então hoje vamos, pela graça do Altíssimo sempre, pensarmos sobre legado e legalidade. O que é que isso significa? Como é que nós entendemos isso à luz da palavra de Deus? E para que nós tenhamos uma direção. Se na vida nós estamos construindo um legado, ou se nós estamos abrindo portas de legalidade. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Hoje à noite, então, a segunda mensagem: legado e legalidade na família. Nós vamos refletir a partir da história de Davi, em 2 Samuel 12. E eu vou trazer, pela graça do Altíssimo, uma panorâmica de um fato na história de Davi, uma porta de legalidade que ele abriu, e como que isso prejudicou a vida dele, da família dele, e vamos ressaltar a história de alguns filhos de Davi. Vocês sabem quantos filhos Davi teve? Imagina, chuta. 19 dos que são relatados, fora outros, não é? Davi foi mulherengo. A gente vai pensar sobre essas questões. A Bíblia fala de histórias de homens que, quando não se conectam com Deus, deslizam e podem, então, abrir tantas legalidades. Se Deus permitir, no próximo domingo, no culto das 10 horas, aí tem o dia do professor. Desde já parabenizar todos os professores no contexto secular. Quantos professores nós temos aqui? Fiquem em pé, professores, todos os professores, área da educação secular. Quantos? Quantos da EBD também? Fiquem em pé, não é da nossa EBD. Olha, vocês merecem os nossos parabéns. Deus abençoe vocês, Deus abençoe todos os professores, Deus dê graça sobre cada irmão aqui na escola dominical, discipulado, esse ministério do ensino, que é uma coisa muito importante. Parabéns para vocês. E também o dia da criança. Então, adequando aí essas ênfases, Deus dando graça, legado e legalidade na vida pessoal. Na sua vida pessoal, na minha vida. Paulo, quando falou para Timóteo, disse: cuida-te de ti mesmo. Então, o que é esse cuidado de si? Quais são as esferas desse cuidado? O que é isso? Por vezes nós, no contexto da nossa fé, nós não nos cuidamos bem. No sentido como todo. A gente coloca na conta de Deus. Deus está fazendo, Deus está agindo. Claro que Deus sempre faz assim. Mas lembre-se que quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, o que ele disse antes? Tirem a pedra. Ou seja, fala dessa relação que é uma relação de cooperação. Aquilo que eu posso fazer, que você tem que fazer, nós precisamos. Então, dimensão do cuidado espiritual, dimensão do cuidado emocional, dimensão do cuidado físico. Então, as dimensões do cuidado. Aí, então, no domingo que vem, irmãos, à noite, eu estarei pregando na primeira igreja batista de Itaipuaçu. Este convite pelo pastor Denilson e muito influenciado pela nossa querida e amada irmã Naida. Lembra da irmã Naida? Irmã Naida
cujo esposo da irmã Naida era o irmão Jesus. Eu acho que eu sou o único pastor que teve o privilégio de batizar Jesus. Porque o irmão Jesus era um homem duro ao evangelho. Mas aceitou. Eu lembro na casa dele, falei, o senhor aceita? Ele aceitou. Já tinha quase que 90 anos, talvez, não sei. Tinha tido AVCs, ele era um homem muito alto, muito forte. E ele queria se batizar. Eu confesso que você não vou batizar Jesus, não. Né? Porque nesse batistério, esse homem alto, com essas implicações, mas ele queria se batizar. José deve lembrar disso. Toda uma estrutura que nós fizemos para batizar Jesus. Né? O irmão Jesus foi batizado, passou um tempo depois, o irmão Jesus veio a falecer. E a irmã Naida, querida, a irmã Naida não perdeu a visão, mas é uma mulher de fé. Sabe aquelas mulheres assim? Arretada, como fala o nordestino? De fé. Não é arretada de nervosismo, não, que ela até é muito calma. E aí, influenciado muito pela irmã Naida, queria até que eu passasse o tempo lá, não vou. Então, domingo que vem estarei lá, se Deus quiser, à noite. Aí, no primeiro domingo de novembro, não é? Legado e legalidade na vida da igreja. Da igreja. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Mas, desde que a igreja seja de Cristo. Igreja sou eu e você. E se nós abrimos portas de legalidade, então deixamos assim de podermos viver a beleza da igreja de Cristo. Isso é muito importante, gente. Nos dias que nós estamos vivendo, na verdade, em todo o tempo. Porque há uma tendência de poder moldar a nossa atitude, o nosso comportamento no molde do mundo, dos conceitos mundanos. Isso é um conflito que nós temos hoje e que desde a entrada do pecado no mundo tem se estabelecido. E se Deus der graça, no primeiro domingo de novembro à noite, legado e legalidade, que história estamos construindo na sociedade. Nós estamos na rua Vilela Tavares, no bairro, aqui é Meia, dali para cima é Lins, mas no bairro do Meia, do Lins, Grande Meia, no Rio de Janeiro, Zona Norte, Rio de Janeiro, capital, Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Nós estamos inseridos numa sociedade que tem características, que tem formas, que tem cultura, e por vezes a igreja se torna uma ilha, em termos do contexto em que ela está, porque ela não se relaciona, ela não aproveita as questões que tem culturais, para que através dessas questões culturais, ela possa, por exemplo, anunciar o Evangelho. Então vamos aqui dar uma comparação, uma ilustração. Se nós estivéssemos no Nordeste, lá na terra do forró, tá? Lá naquele ritmo como é que é, da rima que eles fazem, que é o cordel, tá? Então lá, se estivéssemos lá, nós deveríamos ter músicas que refletissem um pouco dessa questão cultural, porque o povo ia parar, e aí a mensagem estava ali dentro. Isso não se aplica, no meu ponto de vista, em todas as músicas, né? Todas as músicas. A gente colocar no meu ponto de vista, colocar um funk, uma música evangélica é meio complicado, né? Mas se está numa região, por exemplo, agrícola, então na região agrícola a mensagem vai partir muito pela via da agricultura. Se está numa cidade que tem uma característica mais, me falha aqui, assim, é uma coisa mais, digamos, alternativa, vamos dizer, que tem uma sociedade em Madureira ali, e que tem aquela questão mais do grafite, não sei o quê, então a frente da igreja deveria ser grafitada. Entendeu? Porque a igreja, ela tem que estar na sociedade para mudar a sociedade. Correto? Então ela tem que penetrar na sociedade. Diz a história que Martim Lutero, ele
compôs alguns hinos, e na época da Reforma, algumas músicas que foram feitas como forma até de propagar os conceitos da Reforma, foram músicas com letras cristãs, mas com um ritmo que era do populacho. Pegava aquilo e inseria para poder... Nós precisamos ter alternativas, tá? Então, se está numa região em que o Rio de Janeiro, que é muito quente, por exemplo, a gente vai chegar, com todo respeito a alguns irmãos pentecostais em geral, que são assim, de terno e gravata, a gente pode ir de jeans, de camisa de malha, de tênis, de chinelo, de bermuda. Vocês estão entendendo? Então, são formas, é claro que isso tem limite. Isso tem limite, né? Pegar toda a questão de cultura e colocar ali. Mas vamos então pensar sobre isso. Então, olha só. Legado e legalidade. Que história você está construindo? Pensa nisso. Porque a minha vida e a sua vida, falava com a irmã Lígia no início do culto, antes de começarmos, à luz da partida da esposa do pastor José Antônio, muito rápido. Muito rápido. O que foi que aconteceu? Não tem nenhuma explicação certa. A minha vida e a sua vida é assim. Então, a questão da história não está nas minhas mãos. Corre pelas mãos. Você entende? Entende isso? A gente tem um princípio de eternidade. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, na nossa mente, a gente vai sempre achar que a morte sempre é para o outro. E nunca para a gente. Mas ela é para a gente. E para todas as idades. Para todo momento. Se é assim, e assim é, então nós temos que pensar sobre a questão que história que a gente está construindo. Ou vamos viver no ritmo deixa a vida me levar, leva eu. Não é? Então temos que pensar desta maneira. Precisamos então pensar assim para podermos ver o que nós fazemos com este traço que se chama vida, tá? Daquilo que nós temos, daquilo que nós herdamos, daquilo que nós recebemos e daquilo que nós queremos deixar. Daí então, estas duas palavras que são de certa maneira assim, foneticamente semelhantes, legado e legalidade, mas são bem diferentes, bem diferentes. Juridicamente, a doutora Cláudia aqui que é advogada, outros advogados, eu vou me aventurar para poder falar sobre legado no termo jurídico. Rapidinho, assim, não é a minha praia. Para poder dizer que legado, diferentemente de herança, é alguma coisa de uma forma intencional que alguém deixa para o outro. Então a herança, se tem lá, por exemplo, alguém da família que veio a partir, se eu partir, a minha herança, que é muita, né? Muita, vai ter uma complicação. A herança é Simone e os filhos, os 3 filhos. Se você partir, vai ter isso, tá? É a herança que está colocado ali. Agora, se eu não tenho nenhum tipo de familiar, e se eu constituo um testamento e eu falo que eu quero deixar o meu cachorro, que é o Joe, né? Que é o Weimarani, eu quero deixar o Joe para o Samuel. Se vira aí, como é que vai ficar com isso? Tá? Então tá lá, eu estou deixando um legado. Está direcionado. Ok? Isso é legado. Legalidade tem a ver com um conjunto de normas, de leis, que vão nortear a nossa vida. Nós costumamos ouvir que nós vivemos numa sociedade de direitos e deveres. Então tem leis que regem a nossa vida. Se com essas leis, a vida em sociedade, ela não é boa, não é? As leis vão dar algumas referências para a gente. As leis do trânsito, tudo, vão tornar a vida em sociedade um pouco mais organizada e melhor. Então você sabe que tem essa mão, você vai pegar a rua nessa mão, lá em João Pessoa tem uma complicação, o pessoal acha que lá não sabe dirigir bem não, entendeu? Porque tem umas coisas assim diferentes.
Ok? Então, mas tem as leis. E quando não se cumpre uma lei, tem as consequências pelo descumprimento da lei. Por quê? Porque se eu não cumpro uma lei, então eu recebo uma punição, uma multa, ou qualquer coisa, até mesmo se for o caso uma prisão, como forma de poder preservar a sociedade ou melhorar a vida em sociedade, tá? Para que as pessoas entendam que as leis precisam ser cumpridas por uma melhor convivência. Então tem essa questão da legalidade que remete às leis. A vida é regida por leis. O Senhor Deus, quando criou o mundo, criou por leis. Existe a lei da gravidade, existem tantas outras leis, a lei da maré, vou citar muitos exemplos aqui lá do Nordeste. Por quê então? De manhã a maré está baixa, aí a maré baixa, tem uma parte lá no meio do mar que vira uma praia. E aí se você pega um barquinho, uma balsa, você vai lá no meio do mar, tem uma praia. Mas tem que ficar ligado, porque a maré enche, e se você perder, aí vai ter que vir a nado, de braço, está entendendo? Então tem as leis, e no aspecto bíblico, tá? Tem então as leis, no sentido de uma lei de obediência a Deus, isso foi dado como condição de arbítrio, de livre-arbítrio, em que esta lei de obediência a Deus foi quebrada. Em quebrando-se esta lei de obediência a Deus, eu estou me referindo lá a Gênesis 3, a questão do Jardim do Éden, a desobediência, então abriu-se uma porta de legalidade no plano espiritual. Então todos nós aqui, né, nascemos banhados num contexto cultural, espiritual, de legalidade. Observem que no texto de Salmos 51, versículo 3, se não me falha a memória, ou 4, Davi fala, em pecado me gerou minha mãe. Todos nós, então não tem ninguém aqui, não tem ninguém no mundo que é da ordem da perfeição. Então todos nós temos lá, vivemos dentro do contexto da porta de legalidade. O apóstolo Paulo, ele falando aos romanos, ele disse o seguinte, Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão do reino dos céus. Então tem aí essa questão da legalidade, e é a porta da legalidade espiritual, onde o inimigo entra para infernizar a minha vida pessoal, na dimensão espiritual, emocional, física, para poder infernizar na legalidade a minha família, a sua família, para poder infernizar no contexto da igreja, da sociedade. Então o inimigo, o diabo, ele não trabalha de maneira assim aleatória, ele trabalha e age a partir de porta de legalidade. Você entende isso? Porta de legalidade. Hoje à noite vou deixar isso muito claro na história de Davi. Daí, então, com esta série de mensagens, eu quero aqui chamar a atenção dos irmãos para que nós possamos reconhecer isso, que nós todos estamos, assim, de certa maneira, suscetíveis à legalidade no plano espiritual e que nós precisamos ficar atentos a isso. Por outro lado, vamos então observar que o legado, nós temos um grande legado na pessoa de quem? Do Senhor Jesus. Porque Paulo, quando escreve também aos Romanos, no capítulo 6, ele vai falar que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele vai falar que se pela decisão de um homem veio o pecado ao mundo, também pela decisão de um homem, se pela vida de um homem, Adão, veio o pecado ao mundo, também pela vida de um homem, Jesus, veio a graça ao mundo. Eu e você temos um legado espiritual, amém? E temos isso através do Senhor Jesus. Jesus deixou este legado espiritual para cada um de nós. Daí que, se vivemos neste mundo nessa tensão da legalidade, então nós temos em Jesus esta grande oportunidade de podermos construir um legado e podemos ir
fechando a porta da legalidade. Eu não vou falar fechar no sentido assim, pleno e concreto, porque fechar a porta da legalidade seria como que a gente alcançar na vida uma estatura em que nada mais nos afeta. Isso não é verdade também. Nós fechamos uma porta de legalidade aqui, daqui a pouco, pela nossa fragilidade, pode se abrir uma outra ali. Então é uma porta que nós vamos, na medida em que nos apropriamos do legado em Jesus Cristo, nós vamos fechando esta porta, entendeu? Ela vai sendo fechada, a porta da legalidade vai sendo fechada, e nós vamos adentrando na porta, que é a porta do legado, e caminhando num corredor que vai nos levar e que nos leva à presença de Deus, Observemos então, que legado e legalidade tem a ver com intenção, Nós precisamos na vida aprendermos, né? E precisamos aprender a agir de maneira intencional, ok? Você, então eu quis fazer a viagem, mas a viagem que eu fiz, eu já comecei a planejar há 6 meses, já comecei a acumular as milhas, está entendendo? Você quer comprar uma casa, você começa a planejar. Você pensa em casar, você tem que ser intencional, porque se não for intencional, então você se torna refém das circunstâncias. Ontem na festa das barracas, vamos usar esse exemplo, quando não se é intencional, você pode ser levado pelo vento. Gente que é magrinha como eu, né, com aquele vento forte, eu tenho que me segurar com alguém. Então quando você não é intencional, você é levado pelo pecado, nas suas formas multifacetadas, entendeu? Nas fragilidades que cada um de nós tem. Eu ouvi uma mensagem da missionária Edmé Williams, em que ela falava o seguinte, das fraquezas que cada um tem, e ela colocou o seguinte, falando aos homens, né? Se você gosta de mulher loira, o inimigo nunca vai colocar uma morena na sua frente, mas vai colocar uma loira, porque ele sabe que ali tem uma legalidade. Está entendendo? Então, se você gosta de dinheiro, daquilo de ser apegado, então ele vai colocar à sua frente algumas possibilidades de você ter dinheiro fácil, ok? Então, são essas questões que nós temos que estar atentos, porque a legalidade é uma intenção. Eu não quero deixar portas de legalidade na minha vida, é uma intenção, e por essa intenção eu vou procurar o quê? Adentrar nesse corredor que é a porta do legado, para poder viver, segundo o que a Bíblia fala, uma vida de construção de santificação. Santificação é uma construção, não é um estado, no sentido pleno, completo, entendeu? É uma construção. Nós vamos nos santificando. Amém, irmãos? Isso no Velho Testamento é dado. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai ficando cada vez mais clara, clara até ser dia perfeito. A legalidade é uma intenção, porque se eu então não tenho essa posição de fechar a porta da legalidade, então o inimigo, ele lança primeiro um laço, depois ele joga um segundo laço, terceiro laço, e é assim que ele vai amarrando as pessoas. Vocês já observaram algumas árvores que nós temos aqui na região, que elas são tomadas por aquelas ervas daninhas, eu não sei como é que é o nome, erva de passarinho que fala, né? Então elas são tomadas, aquilo ali, vai surge uma aqui, aí depois cresce, dá até um aspecto bonito em algum momento, mas com o passar do tempo, toma a árvore, seca a árvore, e ela tem que ser retirada, a conluve de vez em quando vem aí e retira, com o risco dela poder cair. Então, uma coisa na legalidade, se tem algo que o inimigo é paciência, ou paciente. O diabo é paciente, ele não é afoito, ele vai devagarzinho,
ele vai devagarzinho, 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 parece até samba, né? Mas não, ele vai, tá? Para poder cercar e imobilizar a pessoa. E aí, imobilizada, a pessoa se torna o quê? Escrava dele, se torna refém dele. Então, nós temos algumas expressões no plano espiritual que vão dar esta conotação. Porque fulano é cavalo do demônio tal, é isso. São formas e outras questões de aprisionamento. Vícios são formas de aprisionamento. O álcool, o cigarro, a pornografia, e um montão de vícios. São formas de aprisionamento. E o vício, por exemplo, ele, ao mesmo tempo que ele está ligado a uma questão que é, então, de uma displicência, mas ele também está ligado a uma questão que é falta, por vezes, é falta de confiança, de fé. Porque uma forma de aplacar a ansiedade é praticar um vício. Sabia disso? Uma forma de aplacar a ansiedade é praticar um vício. Porque o vício, num primeiro momento, ele dá uma satisfação. Ele dá uma descarga e dá uma satisfação. E ali o inimigo vai e aprisiona as pessoas no vício. A questão que nós estamos vendo na sociedade, infelizmente, que está desgraçando o nosso país e o mundo, mas vamos falar do nosso país, é a questão do vício do crack. Cada vez mais você olha meninos novos, naquela figura de zumbi, por conta do crack. Ele entrou ali já chapado? Não, vai no processo. As coisas não acontecem assim, elas vão acontecendo. Nenhum casamento acaba assim, bum! Ele vai acabando. Entendeu? Então, dentro deste contexto, Paulo, então, ele quando fala aqui, não se engane, de Deus não se zomba, por tudo aquilo que o homem plantar e semear, isso também vai colher. Então está falando deste princípio de legado e de legalidade, ou seja, tome cuidado com as sementes. Tome cuidado com as sementes. Semente é uma coisa muito pequena. Grandes árvores surgem de pequenas sementes. Grandes lavouras surgem de pequenas sementes. É só uma coisinha aqui. É só isso. Não. Tome cuidado com as sementes. Selecione as sementes. Na agricultura, o agricultor, para que ele possa ter então uma boa colheita, ele seleciona as sementes. Ele seleciona as sementes para que então ele possa ter um bom resultado. Não despreze as sementes. Sabe o que isso significa? Não despreze as pequenas coisas. Não passa batido nas pequenas questões. Por exemplo, não deixe que uma semente de amargura brote no seu coração. Porque fez, ficou chateada, vai passar. Pode crescer. Toma cuidado, tá? Então, é forma intencional. Paulo, de maneira muito didática, ele vai colocar isso. Dito isso, irmãos, vamos observar alguns aspectos aqui. Bom, considerando que, primeiro, nós nascemos numa cultura banhada pela legalidade, que é o pecado gerou minha mãe, tá? Porque todos pecaram. O que nós temos que fazer? O que nós precisamos fazer para que possamos, assim, vencer a porta de legalidade? No singular, mas ela vai ser plural. Se existem portas, não é? Das legalidades. O que nós temos que fazer? A primeira coisa que nós temos que fazer é entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. É aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Somente a partir desta decisão é que nós conseguimos vencer a porta da legalidade. Ninguém consegue vencer a porta da legalidade, a porta do pecado, se não for através do Senhor Jesus. Ok? Olha só, no texto de João capítulo 3, nós encontramos a história do encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um homem doutor da lei. Nicodemos é um cara
tinha cursado teologia, mestrado em teologia, doutorado em teologia, tinha todo o conhecimento. E na época, irmãos, esse conhecimento, ele era um conhecimento adquirido pela forma oral, transmissão oral. Então, olha só, exercita muito mais a memória, ok? A pessoa recebe e ela vai assimilando aqui. Não era questão de ter tantos livros. Então, tinha toda uma questão ali que envolvia a história de vida de Nicodemos. E podemos dizer que Nicodemos, ele tinha lá dentro dele um desejo de poder vencer a legalidade. E ele achava que poderia fazer isso pelo cumprimento da lei. Entendem? Então legalidade tem a ver com lei. Então você pode vencer pela lei. Eu sou bonzinho, eu faço isso, eu faço aquilo. Sai fora. Não é por aí o caminho. Não é essa questão de você se olhar e falar, não. Eu me lembro que uma ocasião, quando seminarista lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, num projeto missionário, falando com uma pessoa, um morador do Evangelho, ele falou, mas eu sou um cara bom, eu sou um cara casado, eu não faço nada. Então as pessoas confundem essa questão de uma vida até moralmente bem colocada com o aspecto da salvação. Mas tem muita gente boa com uma moral boa que vai para o inferno, porque não passaram pela porta estreita a entrega. Então a primeira coisa a ser feita para que nós possamos assim vencer a legalidade é entregar a vida a Jesus. Voltando à história de Nicodemos, Jesus falou para ele o seguinte, olha, você tem todo esse cabedal, estou aqui interpretando, de conhecimento, mas necessário vos é nascer de novo. O que significa isso? Em outras palavras, o que você tem de conhecimento no plano espiritual não significa nada. Nada, nada, nada. Está entendendo? Conhecimento bíblico, pegar a Bíblia de capa a capa, não é? Tudo, mas se for tão somente no campo racional, não que a razão esteja fora da fé, mas somente por aí, não adianta, porque você não vai conseguir. Necessário vos é nascer de novo. E aí na continuidade deste texto, Jesus fala, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem vai ser levantado. Ou seja, ele já, ao tempo em que falou para Nicodemos, que o que ele tinha não dava efeito, ele fala o seguinte, olha, a porta do legado é essa, a minha vida. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, vai encontrar a vida. Então a primeira coisa, para que nós possamos vencer e irmos vencendo a legalidade, primeiro passo é entregar a vida ao Senhor Jesus. Talvez isso possa parecer chovendo molhado para uma congregação, sei lá, 99% de crentes, será? Não sei. Mas não necessariamente. Conhece a história do filho pródigo? A grande ênfase da história do filho pródigo não é o filho pródigo que se rebelou, que foi embora, que chutou o pau da barraca, que jogou, chutou o balde. O filho pródigo tinha um irmão, lembra disso? E o irmão do filho pródigo, o irmão lá do filho pródigo, ele ficou em casa com o pai. O caráter desse irmão mais velho só será revelado quando o irmão mais novo volta. Aí ele vai mostrar quem ele é, porque ele ficou ali, quando ele viu o irmão dele mais novo voltar, ele viu o movimento do pai, vamos preparar uma festa, vamos dar uma festa, ele começa a dar bestinho, ele começa a ter ciúmes, aí ele demonstra o caráter dele, ele fala, eu estou aqui há quanto tempo, e o senhor nunca matou uma galinha, não é isso que fala, tá? Mas para ele fazer uma festa. O que esta parábola demonstra? Lucas 15, leia o capítulo 14, vai falar o que? Jesus está falando para quem? Para os fariseus. Vocês são esses que ficam aí guardando a lei, achando que estão certinho dentro de casa, com esse comportamento, mas vocês não são salvos. Então essa palavra vale para nós que estamos aqui, porque pode ser, eu não sei, que tenhamos pessoas aqui com uma vivência de muito tempo de cristianismo,
mas sem ter tido ainda uma experiência com Jesus. Pode ser que temos muitos aqui, não vou dizer muitos, desculpa, temos alguns aqui, né, que cantam, louvam, fazem tantas coisas, mas que ainda não entregaram a vida a Jesus. Como é que eu sei, pastor? É você com Deus, é o Espírito Santo. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Isso não é pouca coisa não, tu imagina? O Senhor Jesus vai falar que na volta dele, não é? Ele chegará e vai dizer assim: vinde benditos de meu Pai, e recebei por herança o que vos tenho preparado desde a fundação dos séculos, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e deste-me de beber, estava nu e me vestistes, estava preso e foste me visitar. E aí alguns vão falar: mas quando é que nós te vimos nu, com fome? Ele fala: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, porque quando vocês deixaram de fazer um desses pequeninos, a mim deixaram de fazer. A lição aqui não é necessariamente que nós vamos sair daqui distribuindo quentinhas. Isso pode ser feito, projetos sociais podem ser feitos, mas a causa da igreja não é essa, assim, primeira, é uma consequência, um desdobramento. Mas a questão que está falando é o seguinte: que quem tem Jesus pratica as boas obras, entendem? E não faz as boas obras para poder ter Jesus, a salvação. Vocês compreendem isso? Então, não se faz respeitando aqueles que têm essa forma de pensamento no Espiritismo, que a pessoa então deve fazer, porque ela sendo boa, ela vai alcançar o Nirvana. Não é isso. Prática de boas obras, a gente faz porque a gente já alcançou. Vocês compreendem isso? Entendem? Tá? A gente não pode parecer simples, mas é uma inversão considerável. Então, dentro desse aspecto, é importante poder falar da salvação para crente, porque alguns, talvez, como crentes, ainda não alcançaram a salvação, e se não alcançaram a salvação, não têm acesso à vida eterna, o que significa dizer que na volta do Senhor Jesus, não ouvirão: vinde benditos de meu Pai, mas ouvirão: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Os irmãos estão entendendo isso? Isso é uma coisa muito importante. Segundo aspecto, não é, que eu quero destacar dentro desse sentido de legado e legalidade, considerando então que estamos banhados na legalidade por questões da herança espiritual do pecado, e que só podemos adentrar a um legado dado por Deus a partir de Jesus, pela fé no Senhor Jesus, não é? E que essa decisão, e que esse passo, o primeiro passo é a decisão ao lado de Cristo, o segundo passo, então, é o passo de santificação, de consagração, de um dia após o outro. Eu já estou pensando em 2024, já estou pensando em mensagem para 2024, em programa para 2024, os irmãos aguardem, né? Que venha, vou trazer, vamos fazer isso, eu quero morrer assim, falar que a gente vai fazer coisas que acha que não vai conseguir fazer, está entendendo? Então, por que eu estou assim destacando essa questão de poder falar desse processo de santificação na nossa vida? Porque nós precisamos estar atentos da tendência que, mesmo tendo a experiência com Cristo, de nós baixarmos a guarda, de nós vivermos uma vida cristã, sabe assim, na margem. Aí vamos para o livro de Ezequiel, lemos lá o livro de Ezequiel, interessante, é muito linda a Bíblia. Ezequiel, meu filho, mede aí a área do santuário, mede o altar, mede isso, mede aquilo, mede, vai falando, daqui a pouco chega lá no final, há uma fonte que começa a brotar do altar, e a visão que é dada a Ezequiel entra nessa água, meu filho, atravessa esse rio. E o que Ezequiel fala? Eu entrei, a água era no tornozelo, eu andei mais um pouco, bateu na canela, eu andei mais um pouco, veio no joelho, eu andei mais um pouco, né, chegou no quadril, e chegou a um ponto que não dava mais para poder andar. Então é um convite a nós mergulharmos na fé. Meus irmãos, vivemos num tempo de superficialidade.
Porque é muita informação, o que você quer, procura, você tem, você acha, não é? Qualquer coisa. Um colega meu falou para mim, Ailton, eu tinha uma casa lá, e aí na praia, e quando eu cheguei lá, a esposa tinha deixado uma comida, e não sabia, estragou, mas estava cheio de bicho, eu tive que desmontar a geladeira. Eu não sabia como fazer isso, eu fui no YouTube. Aí o YouTube começava a falar, a gente tem muita informação, mas nós estamos com essas informações assim, ó, na superficialidade. É a marca desse tempo, é pessoas superficiais. E essa marca da superficialidade tem sido uma marca que tem promovido um crescimento no adoecimento mental. Porque gente que é muito superficial não tem raiz, e para poder viver tem que ter raiz. Gente sem raiz é levado fácil. Então vamos lá para o Nordeste, lá naqueles coqueiros lindos, não é? Então o vento bate constantemente, vento. Coqueiro enverga, mas não quebra. Na medida que o vento bate, ele vai criando raiz. Gente, na medida que as tribulações vêm na nossa vida, surgem, nós vamos criando raízes espirituais, amém, irmãos? A gente vai se aprofundando, por isso que a Bíblia fala, aleluia, os que confiam no Senhor, são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A gente vai assim aprofundando. Então, é este convite, tá? De nós deixarmos a força do braço, para alcançarmos as coisas, e dependermos de Deus, mergulharmos em Deus, né? Mergulharmos na palavra, abrir o coração, viver uma vida de fé, que seja autêntica, quanto mais possível autêntica, porque a autenticidade plena 100%, a gente não vai ter aqui, mas a gente procura, deixa a fantasia de lado, deixa a máscara de lado, joga fora, e a gente vai aceitando a nossa humanidade, nós vamos reconhecendo quem nós somos, e aí não adianta você lutar pela força do braço contra o seu vício, você não vai vencer. Pela força do braço na tentação, você vai cair. Pela força do braço, não vai dar certo, vai ficar ansioso, vai cair em depressão, vai ficar angustiado, vai adoecer, vai dar um montão de problema. Não é na força do braço, é na graça de Deus. E aí então o Senhor Jesus, Ele vai falar para os discípulos no Getsemane, vocês vigiem e orem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente reconhece que mesmo sendo salvos, nós temos fragilidade. Aí Paulo vai falar o seguinte, de agora em diante me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém, irmãos? Não queira ser fortão, não vale a pena. Eu tenho um pouco dessa tendência, abrindo o coração para os irmãos, de ser fortão. Viajei, gostei, mas eu ficava assim, meu Deus, olha só os pensamentos tacantes, se acontece alguma coisa comigo, Simone não sabe dirigir, como é que vai ficar? Não, falando sério, se essa jiboia sai debaixo da cama, me aperta aqui, como é que fica? Isso aí já é fantasia, eu não pensei isso não é? Mas honestamente eu ficava com aquela apreensão. A gente fica assim, querendo ter controle das coisas, mas a gente não tem que depender de Deus. Do princípio ao fim foi tudo certo, aluguei carro, peguei carro, troquei de carro porque não estava bom, viajei, deu tudo certo. Tudo certo. A gente tem que aprender a depender de Deus para viver com melhor qualidade. Sabe? E isso passa por reconhecer fraqueza. Você não deve ter medo de reconhecer as suas fraquezas. Não tenha medo de reconhecer suas fraquezas. Não tenha receio de poder entender que tem essa fragilidade. Não tenha receio. Porque só pode superar aquilo que você pode nomear. O que você não pode nomear, você não pode superar. Então é preciso reconhecer. Paulo então fala, me gloriarei nas minhas fraquezas. Ele sabia, eu não sei, você não sabe, mas ele sabia, porque quando estou fraco, então é que sou forte, porque a graça de Deus me basta. É assim. Outra coisa, concluindo, para nós podermos pensar na questão do legado, aceitando ao Senhor Jesus, entregando a nossa vida a Ele,
caminhando o processo de santificação, dependendo dele. Aí o autor do livro de Hebreus fala assim: portanto, deixe-me ler aqui para não ser preciso na questão do texto. Hebreus, capítulo de número 10, ele fala da seguinte maneira: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, irmãos, legado e legalidade, eu decido intencionalmente aceitar o legado em Jesus Cristo. E eu digo que quando eu tomo essa decisão, quando você tomou a decisão, nós adentramos no corredor. Olha só ele falar: adentre na presença de Deus. Vamos viajar no pensamento. Já visitaram o museu? Tem um museu aqui na Praça 15, como é que é o nome dele? Museu da Independência, é isso? Não sei qual é que ele tem ali na Praça 15, perto do aeroporto Santos Dumont. Muito bonito. Tem um na Quinta da Boa Vista, antes de pegar fogo, que nós podíamos entrar, dos palácios. Lá em Petrópolis tem um palácio de Dom Pedro. Como é que dá a forma? Você, para entrar, eu não sei como é que o homem, por exemplo, quando nós vamos em Petrópolis, como é que Dom Pedro vivia naquela casa toda, minha gente? Aquilo tem quarto, tem outro 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 quarto. Mas ainda hoje, tem alguns, eu não sei se foi Neymar que eu vi uma reportagem que quando ele foi lá para esse time na Arábia, uma casa com não sei quantos cômodos, né? Coisa assim. Mas enfim, vamos ter essa ideia do palácio. Quando se está no palácio, a pessoa entra e ela dá de cara logo ela dava de cara logo com o rei? Não, ela tinha que passar por um corredor, certo? Ela tinha que passar ali, andar naquele corredor. A vida, a minha, a sua vida é um corredor. É um corredor. Nós estamos nesse corredor, e o autor de Hebreus fala assim: adentre nesse corredor com coragem, com ousadia, caminhe em frente, vai na presença de Deus, caminha para a presença de Deus, caminha para poder estar perante Ele, porque através do sacrifício do Senhor Jesus, os nossos pecados foram purificados, pecados de ontem, pecados de hoje, pecados de amanhã, o que não significa dizer que por isso vamos viver pecando, pelo contrário, não vamos usar da liberdade para dar vazão à carne, mas de podermos ter ousadia para entrar na presença de Deus, porque Ele é fiel, fiel àquele que prometeu. Então, duas coisas: ousadia, né, e promessa, fidelidade na promessa. Ousadia diz respeito a mim e a você. Crente tem que ser ousado espiritualmente. Ousado espiritualmente não é peito estufado, eu posso, eu consigo. Ousado espiritualmente é joelho dobrado. Ousado espiritualmente é apropriar da palavra. É quando o inimigo sussurra aqui, você cita a palavra para ele. Isso aqui cita a palavra. Ousadia, então é uma decisão minha e sua. A Bíblia fala, né, ali em Apocalipse 21, que no céu não é um lugar para tímidos. E aí não é tímido no sentido de temperamento, alguém que é mais falante, não. É a questão de ousadia na fé, ousadia. Amém, irmão? Vamos ser ousados espiritualmente. Mas ser ousado espiritualmente não é no braço, é no joelho. É lutar, é buscar, é chorar. Ousadia espiritual é Daniel na corte de Nabucodonosor. É lindo esse texto. Daniel, inclusive, tem lá as histórias que até falam sobre os aspectos escatológicos. Mas vamos ficar nessa parte que o rei falou que ninguém deixou cair numa pegadinha, que ninguém podia fazer nenhuma oração ao Deus. Daniel não foi lá na praça pública e começou a orar. Ele fez o que ele fazia.
foi para o quarto dele e orou. Não é? E ele não fechou a janela. Ou seja, não vou orar escondido. Não vou, ficar com vergonha de ser crente. Porque pode me acontecer isso ou aquilo. A gente está vivendo um tempo em que você, por vezes, fala que é crente, é perseguido no trabalho. É deixado de lado, não é não? Nem falar com você falam. Nem falar com você falam às vezes. Mas você não pode ter vergonha. Você não precisa ir para o trabalho ou para a faculdade. Eu sou de Jesus, aleluia. Não precisa disso. Vai com a sua calça rasgada mesmo. Mas demonstra quem você é no caráter. Para que vejam quem você é aqui no caráter. Entendeu? Então, nós temos que ser ousados, irmãos. E vou dizer para os irmãos, hein? Vou dizer para os irmãos. Nós estamos numa peneira. Nós estamos numa peneira. De um lado, a gente sabe o nosso futuro. Nós sabemos o nosso futuro. Está garantido no nome de Jesus, amém? Mas do outro lado, você está vendo o que está acontecendo por aí. Você está vendo. O que está acontecendo por aí? O que vai sendo desconstruído? O que nós estamos vendo hoje, na sociedade, começou a ser pensado em 1900. Sabia disso? Essa forma de Estado, essa forma de poder ter uma nova composição na sociedade, ela já vem sendo construída de 1900, vem sendo e nós estamos vendo isso tudo desmoronando hoje. Então, nós precisamos ter ousadia. Ousadia é dependência de Deus. Ousadia é a posição de Abraão. Abraão creu, manteve a confiança na promessa contra as evidências. Está lá também em Romanos capítulo 2, capítulo 3, tá? Que ele manteve, 2 Coríntios, deixa eu ver aqui onde é que está para não falar errado, ele manteve a postura dele perante o Senhor, independente da questão de que, do aspecto de poder ter a questão da promessa ou não. Você está lembrado aí desse texto, em que fala, Romanos capítulo de número 4, Abraão foi justificado pela fé. Então ousadia é isso. Ousadia é você ver, não tem evidência nenhuma que vai chover, mas Deus vai mandar chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas dadas dos céus, gotas somente nós temos, chuvas esqueci. Chuvas de bênção, chuvas de bênção dos céus, gotas somente nós temos. Creia nisso, meu filho. Creia que vem uma nuvem sobre a tua cabeça e vai sair chuva boa. Os profetas falam da chuva serôdia, do tempo oportuno. Vem, creia, isso é ousadia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você caminha, ousadia, eu vou, eu sei que eu tenho crido, eu vou, eu não sou crente no pastor, eu não sou crente no irmão, eu não sou crente na denominação, eu sou de Jesus, eu caminho olhando para Jesus, eu vou com Jesus, eu não vou largar Jesus, eu vou estar com Jesus, eu vou segurar na mão de Jesus, e eu vou com Jesus. Ousadia. E aí, a outra palavra é promessa. A ousadia estabelece o cumprimento da promessa. Entra com ousadia, porque fiel o que prometeu. Sabe o que significa? Que se eu fizer a minha parte, Deus vai fazer a dele, sempre. Sempre. Se tem uma coisa que Deus tem prazer em fazer por nós, é nos abençoar. E o grande legado disso é no Senhor Jesus. Então, esta é a primeira palavra desta série de mensagens, legado e legalidade. Que história você está construindo? À noite, se Deus permitir, legado e legalidade na família, para todos nós. Vamos falar de herança, vamos falar do que nós recebemos pela
cultura, vamos falar como que isso influencia na nossa vida de maneira positiva, de maneira negativa, e vamos falar como que a gente pode aproveitar o que é bom e poder trabalhar e reciclar o que não é bom. Vamos ver isso, tá bom? Mas fiquemos por hora desta maneira, que nós fechemos a porta da legalidade e que nós adentremos no corredor da vida, de posse do legado que Deus tem para cada um de nós. Amém, irmãos?